nós temos na parte de proteção contra HIV também. Sabiam disso? Nós temos no nosso corpo já os nossos soldadinhos que nos protegem. Então, se a gente entra em contato, né, com o HIV, o nosso corpo se defende. Ah, professora, mas então por que a gente contrai? Porque às vezes, né, o grau de letalidade do próprio HIV, ele é maior do que o teu corpo e ele te engana também. O leucócito o micro-organismo do HIV é danado e engana o teu leucócito, que ele entende que às vezes que, não, já passou por aqui, já tem reconhecimento, não vai fazer mal, pode entrar. E aí se aloja. Né? Então, razão por isso que às vezes as pessoas falam, eu convivi com pessoas e não contraí doenças, eu convivi. Então, ou marido e mulher, um tem, o outro não adquiriu. Então, tem tudo isso. Por isso que envolve muito o processo de imunidade, tá? Então, as secreções, né, são esse processo de pus. O que é isso? É uma maneira de como as células descarregam substâncias para o meio externo, tá? E aqui, então, né, ó, tá bem... por que eu coloco... Eu gosto de colocar dois termos, que às vezes fica difícil da gente entender. Eu gosto muito de pôr a mão, de visualizar, né? Quando eu ganhava boneca de criança, eu não queria brincar com a boneca, eu queria abrir para ver o que tinha dentro, para acabar, né? Então, você já viu. Então, por isso que eu boto 2 ou 3 termos para a gente estar se familiarizando e tentando entender, né? Porque tá ali. Então, o que é uma secreção? Ato ou efeito de secretar. Desenvolvimento ou descarga de uma glândula, de um órgão, de um organismo, de certas substâncias para o meio externo, tá? E aqui, né, por último, olha, né, um bem comum de todos, né? Acho que todo na família alguém tem sinusite, né? Então, o que é sinusite? Ite, nós vimos que é inflamação, né? Ite. Sinus são essa região que nós temos forames. Forames são buracos nos ossos, tá? E são também chamados a parte de sinos, a parte de forma o sino no nariz, não forma, né? Então, essa região é sinos. Então, inflamação na região do sino, inflamação na região próxima do nariz. E a sinusite, gente, nós temos vários forames, né? Aqui nessa parte do temporal e na occipital. E aí, o que acontece? Eles vão, como a infecção é aérea superior, ele vai parando aqui e vai migrando para esses forames. E vai entumecendo e ficando cheio de pus nos forames. Então, por isso que a pessoa com sinusite, ela toma um antibiótico, às vezes, forte, né? Para de tomar porque melhorou e ainda ficou secreção nos forames. E daí, 10 dias novamente, ela continua com a sinusite de novo, né? Então, por isso que precisa sempre limpar muito bem o nariz para não infeccionar, porque sinusite é bem danadinho, precisa de um antimicótico, de um antibiótico e um anti-inflamatório e, né, até o processo de limpeza. Né? Por isso que o uso de lenços, de tecido, pets que não usam, não sei, porque às vezes as pessoas vivem por 3, 4 dias com o mesmo lenço. O risco é de você fazer autoinfecção, autoinfestação. Você limpou, né? Aí você vai limpar de novo. Com o mesmo lenço, o que você vai fazer? Vai estar trazendo de novo. Por isso que o lenço de papel é o mais indicado, porque você usou uma vez e descartou, né? Apesar que a gente está muito preocupado depois de fazer o que vai fazer com esse lixo, né? Nós já estávamos fazendo uma campanha de tentar diminuir o lixo, mas vamos dar jeito, né? Apesar de tudo, somos brasileiros e tem um Deus que nos cuida. E vamos lá, né? O papel é absorvido na natureza também, Ele né? tem um processo mais rápido do que o plástico, do que o pano, do que o vidro, né? Mas o problema é o montante. E o que acontece? Nós somos responsáveis pelo lixo até o seu destino final. Não acaba a hora que você pegou o lixo e entregou no lixo ali e você acabou, você não tem lixo. Nós temos que saber a responsabilidade até onde ele vai.
né? Eu achei o gesto muito bonito da menina que estava lá com as luzes, ela estava resfriada, ela usou o saco e o que ela colocou? Pode ser que esteja contaminada. Que bonitinho, né? Avisando os lixeiros e avisando quem fica lá na ponta, porque a gente sabe que tem muita gente que fica catando lixo, né? E tem animais também. E esses animais podem estar lá pisando nesse lixo contaminado e trazendo aqui em casa. A gente está sendo um passarinho, né? Está sendo um problema com as luvas e as máscaras. Sim, muito, muito perigoso. Luvas e máscaras. Até no mar, né? Já tem um bando, muita gente com luva lá. E a luva é borracha. Ela demora, acho que 500 anos para ser degradada, né? Então, vamos lá. Saber levar, existem as usinas de lixo, de resíduo, que vão reprocessando. E aí, assim, a gente consegue melhorar o mundo, né? Para vocês que são novinhos, né? Nós já estamos no meio-dia, né, Ana? Nós já estamos mais assim, né? Mas elas estão começando a vida, né? Vamos lá. Tipos de secreções. Então, quando ela é muito espessa, é porque ela está muito tempo parada ali e desidratou. Aí, o que tem que fazer para tirar a danada? Tem que reidratar. Razão, mais uma, por que nós temos sempre estar tomando água, né? Sempre temos que estar fazendo a inspiração profunda, longa. Para quê? Para você estar liberando, tirando isso, porque nós somos química também, gente. Então, quando você está fazendo esse processo, você está limpando o teu pulmão, você está abrindo teus alvéolos, tá? Te melhorando, tá? E também melhorando, né, a oxigenação todinha do corpo, cérebro. Então essas limpezas vão impedindo que isso mesmo. Essas limpezas vão impedindo que vão ficando, né, a toxicidade dentro do corpo. Você não fica tóxica, certo? Branca ou translúcida é dentro do normal. Aí as pessoas ficam, ai, nojo, lógico, não vou ficar deixando escorrer assim, né? Mas às vezes escorre, acontece. Então, o que a gente sempre tem que ter à mão? Papel, um lenço de papel, né? Às vezes, uma coisa que a gente, antigamente, a Ana vai me ajudar. Antigamente a gente tinha os filhos, né? E a gente carregava toalhinha e colocava aqui para a criança botar a boca. Ah, hoje não se usa mais, porque toalhinha é anti-higiênica, só que não colocam nada. Aí coloca, coitado, não tem, lá tem um boneco. Aí coloca o coitado do boneco, do fio, aqui. Cabelo, ombro, pó e o coitado com a boca aqui. Gente, né? Ter senso. Não dá para botar papel, porque a criança pode botar um pedaço e a bronca aspirar, mas a toalhinha, então vamos colocar a toalhinha, né? E no dia trocar a toalha. Vamos para lavar. É de darem cheirinho para os bebês. É perigosíssimo, né? E tá voltando à moda, tá? Tá voltando à moda. Quem cria os pais essa mania, né? As mães, né? Tá voltando à moda do cheirinho, tá? Tá voltando. Estão fazendo um cheirinho chique, um cheirinho com bonequinha, até um negócio para pendurar o bico. Ah, meu Deus, né? Vamos lá. É bonitinho, gente, mas a gente também tem que pensar que esse cheirinho vai pro chão, depois vem para a boca, né? Nós não estamos numa época de pensar em aumentar a imunidade deixando a criança no chão, né? Infelizmente, não. Amarelada, ó, o pus já instalou, então ele pode estar com uma inflamação ou uma infecção. Esverdeada, ele já está ou muito tempo com essa encalacrada, essa secreção, ou uma infecção por pseudomonas, que é um processo de pus muito. Elas chamam pseudomonas aeruginoses. Elas são anaeróbicas, elas ficam dentro, elas vão aumentando. Então, a hora que você até espreme, sai até gás, fica estourando, porque né, o ar está lá dentro. Eles conseguem viver lá dentro e vão formando cavidades de ar, porque elas precisam de ar. A aeruginosa. Aero, o que é aéreo? Ar, né? Porque tem as anaeróbicas, que não gostam de ar, que vão tunelizando o corpo. Marrom, por quê? O sangue, né, que a gente estava falando. E quando é vermelho, o sangue rompeu agora. Quando é marrom, o sangue ficou lá tempo e vai saindo aquela secreção amarronzada, tá? Principalmente em lesões por pressão, né? Que às vezes vai
corroendo, vai apodrecendo as partes ali do osso, e aí você vai limpando e sai as variadas cores. Então, a gente, se começa a sair marronzada, é que algum ponto já está rompendo, é sinal que está aumentando a lesão internamente, infelizmente, né? Bom, então aqui apresenta uma coleta de secreção, né? Aonde tem uma punção. Professora, você vai falar mal da foto, então por que você botou a foto? Porque a gente também tem que ver, já começar a ter o olho crítico para observar, né? Quiseram fazer uma foto, com uma foto bonita, dá para ver, perceber bem uma coleção, né? Porque está bem delimitado aqui, né? Mas vejam, né? Não sei se precisava fazer um processo de poda, né? Dá a impressão que fizeram ali algum corte de poda, né? Para retirar o pelo. Se você vai retirar o dedão, né? A eterna mania de ensinar todo mundo, o povo quer pegar a seringa. A gente não nem na prática a gente nem consegue segurar o jeito que o povo. Acho que sim, né? Igual cigarro. Eu não seguro, assim, nenhuma vez eu seguro a seringa dessa forma. Se tiver medicamento, gente, e eu estou segurando assim, a hora que eu for me assustar ou movimentar, o que eu estou fazendo? Eu posso empurrar e perder parte do líquido. E essa parte do líquido, se for um antibiótico, ela não tem que estar caindo no meio que eu vivo, porque eu só vou engordar os bichinhos em volta de mim. Porque eles vão fazer amizadão com essa fórmula, e a hora que eu precisar, eles já conhecem e vão deixar entrar. E aí eu vou estar resistente a isso, sensível. Eu não vou fazer mal. E aí o que acontece? A minha proteção zerou. Certo? Por isso que a gente esqueçam essa postura de cigarrete. É essa postura que eu tenho que segurar a seringa, tá? Trabalhar com ela. Sempre com 3 pontos de segurança ou até 4, que é aqui, que é aqui embaixo, tá? Ó. Vamos lá. Voltando. Desculpa. Então, quando eu for fazer, né, uma coleta de material clínico, de exudato de lesão, de biópsia, eles sempre pedem, ao invés de usar cotonete, né? Primeiro, se der para fazer com a seringa. Ah, professor, mas o paciente vai ficar com medo. Se você mostrar que você vai fazer, que você, né, não vai assim, ele não vai sentir assustado, né? Então, ó, a coleta preferencialmente, porque vai estar dentro daqui, não vai estar encostando em nada, não vai estar em contato com nenhum outro substrato que possa indicar ou sugerir um outro tipo de micro-organismo, né? E sempre colher das margens e da profundidade, tá? E a maioria pede que você faça uma antisepsia prévia. Professora, mas não vai alterar a quantidade? Não, tá? Porque dali já vai dar para ter noção, porque ele vai estar ali, igual a lavagem de mãos, né? Quando a gente lava as mãos, o que acontece? Nós temos 2 floras, a residente e a transitória, não é isso? Quando você lava a mão no processo mecânico e o sabão, você está tirando a transitória, mas fica a residente. A residente começa também a sair. Então, você vai ter sempre, se tiver o produto ali, né? Você vai ter sempre ali para poder colher. Como mostra aqui, ó, né? O desenho, né? Deixa eu tirar aqui. Ó, ele tá pegando das bordas, dentro das bordas, e depois ele vai vir para o meio. O que ele faz? Depois ele vai colocar dentro do tubo, cortar uma haste que encaixe aqui para ele ficar só sendo alimentado. Às vezes, tem uns que pedem que você complete com soro, tá? Para fazer uma diluição. Vai homogeneizar, movimentar, 8 movimentos a 10. Depois, chegando lá no laboratório, o que eles vão fazer? Eles vão, ele tá mais comprido, né? Não encostou ali, ele vai ser
cortado mais para dentro e vai sofrer centrifugação para retirar tudo que foi captado pela ponta com algodão e retirado, e o que sobrou aqui, né, vai ficar ali embaixo e eles vão puxar do plasma para ver a medida que micro-organismo tem ali, tá? Às vezes eles pegam do sedimento, às vezes eles pegam do plasma ou do soro, né? E eu ainda coloquei aqui para a gente, porque às vezes a gente fica, tá, mas como é que consegue desenvolver, como é que consegue pegar, como é que consegue contrair? Então, nós temos os microtraumatismo ou macrotraumatismo e pela via hematogênica. Os micro e o macro, quando a gente faz uma lesão da pele, né? Ou quando tem ali, ó, um mecanismo que a gente sofre, os mecanismos endógenos, que é pressão, alteração metabólica que a gente sofre no corpo, e as vias hematogênicas, né? Como você às vezes acaba injetando medicamentos, que são as drogas que acabam tendo efeito tóxico, né? Em vez de ter um efeito positivo, um efeito negativo. Aí coloquei aqui também a coleta de escarro, né? O escarro é conhecido, chamado, né? O mais famoso é o teste de Bar, né? Não é bar de boteco, é Bar, B-A-A-R. Bar, né? Foi um médico que descobriu que através do escarro você descobre as células, principalmente de tuberculose, a micotuberculose, né? Ou Mycobacterium tuberculosis. Nós tomamos, tanto que ela é tão perigosa que nós tomamos a vacina de BCG, né? Ao nascer, para evitar que a gente contraia a tuberculose, tá? Então, aqui, né? O paciente, eu já até botei esse lúdico aqui para a pessoa gravar bem. Geralmente tem que ser na manhã, né? No acordar, a pessoa vai pegar o pote e vai fazer a inspiração profunda e vai escarrar bem, olha bem que mostra, ó, tem que sentir que a barriga está vazia para puxar, para escarrar. Aí tem pacientes que falam que não conseguem fazer isso. Aí nós vamos ter que abrir mão de fazer nebulização, orientar a fazer inspiração profunda várias vezes, dar uma bexiga para ele trabalhar com o pulmão. Aí o paciente às vezes vai começar a tossir, a ter a tosse, né? E depois uma tosse seca, depois uma tosse produtiva, que é onde o escarro vai ser produzido, estimulado, e aí ele vai cuspir nesse pote e a gente vai fechar e vai encaminhar para o laboratório, certo? Então, esse o paciente, né, vai ter que estar participando. O que eu não posso esquecer, principalmente, de identificar, né? Com o nome, com o número de registro, com nome, sobrenome. Geralmente estão pedindo agora nome, sobrenome, data de nascimento e número de registro. Há alguns lugares, porque o que acontece? Tem nascido muito Bruno, e botam no mesmo dia, você vai ver lá, tem 4, 5 mães que colocam o nome de Bruno. O sobrenome. Mas tem sobrenomes que acabam virando muito comum. Então, Bruno de Souza, Ricardo da Silva, né? Então, por terem vários nomes, eles estão pedindo também o nome da mãe, que às vezes né? Vai ter muita coincidência ter mãe e filho com o mesmo nome e ser. Então, nome da pessoa, data de nascimento e nome da mãe. E o registro de internação ou de prontuário que foi feito o pedido, para não perder essas amostras. Porque, né? Já passou por todo um processo, estão tentando, e aí ainda se perde a quantidade. E geralmente a coleta de escarro são 3 dias que a pessoa tem que fazer. Às vezes demora uma semana para fazer essa pesquisa de Bar, tá? Para ver se acha o micro-organismo da tuberculose dentro do escarro. No sangue dá? Não, é no escarro, tá? Secreção uretral, cervical ou endocervical, né? Uretral, da uretra, tanto feminina como masculina. Da vaginal, então nós temos a vagina, né? E dentro da vagina, né? E dentro da vagina nós temos o canal vaginal, que está lá dentro.
Então, a vagina é aquele espaço que antecede o útero, tá? Como mostra aqui no desenho. Então, deixa eu só mostrar aqui. Então, aqui, né, é o colo do útero, que é essa região aqui. Então, nós temos o útero e a vagina, e aqui vai ficar os grandes lábios e pequenos lábios, para que sejam, né, os grandes lábios, protege os pequenos e protege o introito vaginal, né? O introito vaginal, ou seja, a entrada vaginal. Então, a vagina tem todo esse espaço, né? E dentro dele, ó, tá aqui. Esse paciente aqui já tomou uma conização, né? Já cortou um pedacinho, geralmente ele é um pouquinho mais para baixo. Então, quando eu tenho que fazer uma coleta, geralmente, primeiro eu vou fazer uma limpeza, tá? Com essa pinça. Opa, deixa eu só fechar aqui a cortina. Né? Ó, essa pinça que chama Cherron, tá? Olha o formato dela. Olha o tamanho também, né? O formato dela para quê? Para que use o espéculo vaginal e dentro dela eu vou fazer uma limpeza. Ó, pode ver que ela tem um espaço aqui, né? Para fazer esse movimento que vai envolver todo o colo do útero e atingir os fundos ali, que chama-se fundo de saco de Douglas. Por isso que vai depender do que eu quero coletar, que eu vou pegar tipo, uma biópsia do colo do útero, que é bem o introito do útero. Vou precisar de pegar do fundo do sacro, que fica ali dentro, naquele cantinho ali, ó, naquele outro cantinho ali, tá? E também do endocervix, que é o espaço no interior da vagina. Endo, dentro. Cervix é esse espaço aqui. Certo? Então, aqui, né? Opa, desculpa. Vou tirar aqui. Ó. Então, para cada tipo, né? Para cada tipo de secreção, aí agora é secreção, não é exudato, tá? E nem excreção, né? Depois a gente vai aprender na próxima aula. Ele tem uma cor, ó. Por isso que já ajuda, né? A questão de ver que tipo de doença venérea que é, se é só um corrimento por irritação de calcinha, alergia ao esperma, alergia à camisinha, né, ao condom, alergia ao espermaticida, que às vezes as mulheres usam, alergia até à própria camisinha feminina, né? O sabonete, a calça, né? Então, tem N fatores que podem estar desencadeando, quando ser só um corrimento teu, ou você ter adquirido uma doença venérea, né? Então, aqui, ó, a candidíase, né? Corrimento branco, grumoso, inodoro, com aspecto oleoso, caseoso, tá? Aqui, gente, aqui é um espéculo, tá? O que é um espéculo? É um instrumento que tem duas abas. Quem já foi no médico e já fez, né? Foi fazer algum exame ginecológico, já sentiu ele, né? Ele parece dois bicos de pata, ele abre depois lá dentro para colocar essa pinça, tá? Isso. Então, ele abre para colocar essa pinça para fazer primeira limpeza, chamada embrocação vaginal, né? Entrou dentro da boca. Por isso que ele precisa dessa parte aqui, porque ele vai entrar aqui, né? E é o limite do útero, para não machucar, não lesionar, limite do saco de Douglas, que envolve o útero, né? Para fazer esse movimento, tá? Então, ó, pode ver aqui, né, que o espéculo abriu e tem aqui a secreção. Eu vou juntá-la, cantar lá do fundo e também vou pegar da parede. A tricomoníase, ó, é um corrimento abundante, amarelado ou amarelado, esverdeado, bolhoso. Lembra que nós falamos das pseudomonas, que elas são aeruginosas, que elas gostam de ar? Então, elas vão, além de criar secreção, pus também. E
A vaginósia, corrimento vaginal branco, acinzentado ou amarelo esverdeado, de aspecto fluido ou cremoso, e em algumas vezes bolhoso, com odor fétido. Então, pelo tipo, a gente já começa, pelas características, a gente já começa a identificar que tipo pode estar ocorrendo. Não é interessante? Bom, quais são as orientações gerais que eu tenho que fazer? A pessoa, né? Ela tem que estar a 2 horas sem urinar. Não é que vai acordar e ficar sem urinar. Ela pode fazer a primeira micção e vai para o laboratório. E vai ficar lá esperando 2 horas, né? Pode chegar lá, mas não pode fazer xixi, tá? Não fazer higiene íntima, porque às vezes tem pessoas que têm muito. Hoje até que nem sei, mas as mulheres antigamente tinham mais costume de fazer as lavagens íntimas, né? Os bidês, hoje nem tem mais bidê nos banheiros, né? E o que é? Assentar no bidêzinho, ele tem não sei se vocês sabem o que é um bidê, tem o vaso sanitário, do lado tem um vaso parecido, só que ele sai água em esguincho e na lateral. O correto, né? O costume era você, ao evacuar ou estar com alguma lesão, você saía do vaso sanitário e já fazia a higiene íntima. Tem as duchinhas hoje, né? Que são acopladas no vaso sanitário, que você acabou de fazer, você lava os introitos ali, né? Para ficar higienizado, né? Que é a higiene íntima. Então, tem muitas mulheres que já têm o costume de fazer essa higienização, tá? Então, não fazer, porque você vai retirar e vai atrapalhar a coleta. Não fazer uso de pomadas, né? Porque às vezes já estão tentando resolver o problema, foi no farmacêutico, você já passou uma pomada, que às vezes é um bom processo, mas vai atrapalhar também na coleta, porque às vezes você, na hora de também passar o diagnóstico por farmacêutico, ele não viu que cor que é. Aí você fala, é meio amareladinho. Olha, aqui a gente já viu que, além de amareladinho, ele também tem outros processos. E aí acaba dando uma medicação errônea, né? E aí, ao invés de você estar tratando, você está piorando, tá? Informar se você já está fazendo uso de antibiótico via oral, porque ele também vai atrapalhar na coleta, porque ele já está dentro do corpo, né? E preferência, né? Não, de preferência não estar no período menstrual, porque vai estar vindo com sangue e esse sangue vai estar, esse sim, Ana, vai alterar o processo, né? Lembra que você perguntou do anticoagulante? O anticoagulante não vai atrapalhar, mas o sangue vai, tá? E geralmente pela manhã, porque a concentração vai estar maior pela manhã, tá? E os meios de transporte, o mais comum, né, é esse meio aqui, de Stuart Ames, que é um médico, né, um biólogo, que mostrou que a quantidade igual dos nossos tubos, né, a quantidade correta, tamanho, a especificidade para coleta. E sempre lembrar o quê? Temperatura ambiente. Às vezes a gente pensa, vou pôr na geladeira, vou guardar. Não. A temperatura, o resfriamento vai causar a morte e com isso perde-se a coleta, tá? E o que tem que fazer logo? Levar imediatamente para o laboratório. Por isso que geralmente é colhido no laboratório. Se não puder, né? Aqui, ó, aí vai ter outro esquema que eles vão te orientar para fazer. E às vezes o que acontece? Vai fazer uma coleta rural. Vai sair correndo, às vezes nem dá tempo de chegar no laboratório. Então tem outros processos de lâmina, de resfriamento, para manter, para não perder a coleta, né? Para ele não perder os valores da coleta. E aqui, como a gente já estava falando, né? Existe a questão dos tipos de suave.
Então, olha aqui, tem suave com haste plástica, alumínio, madeira, né? E o algodão que envolve é tratado ou não com algum produto, tá? E cada um vai estar especificando para que serve, né? E aqui o cuidado para não coletar com esse tipo, principalmente quando eu preciso colher gonococos, né? Na questão das doenças sexualmente transmissíveis, eu não posso, eu vou ter que entender para que ele quer e qual o procedimento que eu vou fazer. Então, olha aqui, ó, em caso de eu tenho que fazer da clamídia com o gonococo. Para clamídia, eu não vou usar o tratado com carvão, porque o carvão vai deixar resíduos que vai interferir na amostra. Já para eu colher o gonococo, eu não posso botar com algodão comum, porque o próprio algodão vai inativar o gonococo. E aí não vai dar a quantidade correta que eu tenho. Então, primeiro eu vou colher a clamídia, né? E depois eu vou colher o gonococo. E aqui alguns tipos de coletores, né? E ele tem até o nome, agora eu queria achar, tô querendo procurar aqui o nome dele, eles têm um nome chique aqui. Tá aqui, ó, haste, não é haste, eu vou achar, eu achei bem legal o nome, né, o nome científico, e a gente fala assim, suave é o nome comercial, né, e acabou ficando, mas depois a gente acha. E aqui, alguns procedimentos, né, de como fazer a coleta, então, a glândula de Bartholin. A glândula de Bartholin, gente, ela fica bem no meinho, né, aqui no introito vaginal, para lubrificação na hora da relação sexual. E às vezes ela entope. No que ela entope, ela forma essa bolha aqui, ó, né? E às vezes ela fica invaginada para dentro da lateral, aí a pessoa sente muita dor e precisa ser aberta. Às vezes ela tem que ser rasgada, né? Cortada e ficar aberta. E por ser pus, ela tem que fechar por segunda intenção. Não dá para fechar. Tem que colocar dreno, dói muito. Tem mulheres que às vezes formam uma bola de ping-pong, bem ali no vãozinho das pernas, bem na forquilha que o povo chama, né? Tem a região a inguinal, os grandes lábios, ela forma bem aqui, bem conforme está o desenho aqui mesmo, né? Cérvix, que nós já vimos que é dentro da vagina, e a secreção vaginal, né? Coletar em suave. Na masculina, eles vão, né? Geralmente é o urologista ou o técnico que vai massagear essa próstata para ele liberar, né? Via uretra o produto, o sêmen, e vai colher esse sêmen que pode estar infeccionado ou quantidade e tudo mais. É diferente da ejaculação, tá, gente? Para ver a contagem de número de espermatozoide. E tem a uretra, né? Quando o paciente também está com infecção e não consegue repetir, vai fazer uma coleta de dentro do canal da uretra mesmo. Então, por isso que tem que ver o tamanho adequado, vai ter que ver o introito uretral do pênis, o introito uretral da vagina, né? Porque tem mulheres da uretra, não da vagina, desculpa. Porque tem mulheres que têm a uretra mais fechadinha, eu estava vendo que tem uma doença também, não é a doença, a falta do uso, né, da região ali, ela pode deixar as paredes muito finas e tomar cuidado, porque é tipo, ela que vai voltar com a vida sexual, pode romper esse canal e aí fica complicadinho, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. E aqui, uma relação de exames para a gente entender, né? O que é um exame fresco, o que é uma bacterioscopia, tudo isso o laboratório é que vai fazer. O que a gente tem que lembrar é que tipo, aonde é que eu vou coletar essa produção, tá? E o que eu tenho, principalmente para o técnico? Nós temos que pensar na sala, porque quem geralmente faz a coleta ou é o médico
ou a enfermeira, né? E o que nós temos é que preparar o material. Então, aqui, né, está todo o material e o equipamento. Então, nós temos que ter uma sala fechada, né? Porque nós vamos estar... A gente está vendo o povo coletar na rua, né? Os swabs do Covid. A gente sabe que é um setor de uma época de pandemia, emergencial. Então, né? E é, tipo, até aceitável, porque você não está pegando nenhuma parte pudenda, né? Mais uma parte de uma secreção, de uma parte de genital, então aí a gente pede que seja uma área mais respeito, né? Por isso que a gente pede uma sala, com uma pia, com uma mesa ginecológica para fazer a posição também, né? Por isso que nós aprendemos as posições. E aqui, né, ó, a cadeira, o paciente semifletido para frente, né? E vai fazer a coleta. Ela está paramentada de avental, gorro, máscara, luva, certinho. Tá ali, ó, segurando, né? Ela não tá forçando, ela só tá orientando o paciente saber, porque realmente a Ana vai fazer hoje, né, Ana? Não é nada agradável. E o cotonete tem que entrar lá no final, bem, não é só pegar na borda, né? Ele tem que entrar lá, pegar na parede, no fundo e puxar, porque, né, nós temos a conexão toda aqui, certo? Então, aqui fala, né, dos materiais que a gente vai precisar. Aqui tem o nome dos suabos, aqui, ó, achei. Não, ainda não achei. Meu Deus, o Milene. Cadê o nome da haste? Ele tem um... Porque haste e o Zaragatoa é o nome do suave que o médico fez de haste plástica, né? Mas ela tem um outro nome. Mas vamos achar lá. E os materiais, os tipos de suave,